Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando. A gente fala de cultura, a gente fala de iniciativas culturais, autores culturais, a gente fala de protagonistas, personalidades e principalmente de iniciativas culturais, seja nas artes plásticas, na música. E hoje a gente vai falar de literatura, porque a literatura tem o seu lugar e a sua grande importância na cultura brasileira e na cultura macaense. Eu vou falar com ele, que é de formação engenheiro mecânico, administrador e advogado, mas se aventura hoje na produção literária. Fez não vou chamar de transição de carreira, porque eu acredito que seja muito mais um deleite, um prazer do que propriamente uma carreira. E que bom, né? Porque infelizmente no Brasil, viver da arte, particularmente da literatura, é osso duro, é briga feia. Não é não? Antônio Góes Camelier, prazer te receber no Culturando. Prazer de estar aqui, Silvio. E confesso que eu estou até meio nervoso, porque é o primeiro podcast que eu frequento. Então, mas e esse livro aqui, é o primeiro que você escreve? Esse é o primeiro que eu escrevo, tá? Esse livro ele tem uma história, né? Uhum. E a história é a seguinte, rapidamente, né? Eu tive muito doente, fiquei 7 anos doente, e eu fiz uma promessa. Uhum. Quando eu ficar bom, eu vou fazer alguma coisa boa, alguma coisa útil para a sociedade. E aí eu recebi uma informação de um amigo lá da Bahia que tinha uma entidade que sofria muito com falta de recursos, e eu resolvi escrever o livro e publicar o livro, e não vendê-lo, na verdade. Eu estou doando o livro para os amigos. Você direcionou, né? Direcionei, doando o livro para os amigos. E, em contrapartida, eles fazem uma doação para essa entidade. Então, qual o nome da entidade? A entidade é a entidade da Irmã Violeta. Certo. Lá em Salvador. Lá em Salvador. Legal, bacana. Agora, deixa a gente vai entrar no livro propriamente dito, na essência do livro, mas uma coisa que me chama a atenção, eu vou expor a capa aqui, eu mesmo dou o close, me projeto aqui pelo seguinte. Num primeiro momento, parece uma capa confusa na medida em que ela tem muitas palavras. Mas, na verdade, é porque a capa é uma poesia, não é? Uhum. Eu procurei, num primeiro momento, o título e tive muita dificuldade. Por quê? Porque tudo que está escrito aqui já é uma poesia. Uhum. Né? Por que você escolheu uma poesia para ser a capa do livro e por que essa poesia em particular? Olha, Sentido Contrário é uma poesia que me marcou pelo seguinte. Eu apresentei ela num determinado momento, eu recebi a arte do amigo Cérvulo, que trabalhava na comunicação social da Petrobras, já é falecido, inclusive. E eu passei por um momento assim muito estressante da minha vida. Que de manhã eu apresentei a poesia e à tarde minha filha foi sequestrada. Caramba. Foi o primeiro sequestro de Macaé. Isso foi em que ano? Isso, minha filha tinha 12 anos, ela hoje tem 44. Isso faz 30 e poucos anos, né? Isso. Então, infelizmente, eu apareci 2 vezes na televisão, foi uma coisa assim, inédita. 32 anos atrás, a gente está falando dos anos 90 ali, exatamente. 93, a gente está falando de 93. Isso, 93. Né? A gente está falando de 93. Ou seja, eu apareci de manhã cedo, eu apareci na Norte Fluminense, né? Era TV Alto Litoral, eu acho, Alto Litoral, né? isso. TV Alto Litoral, feliz da vida.
mostrando essa poesia. E à tarde eu apareci no Fantástico não, desculpa, no Globo, na Globo, no Jornal da Globo, descabelado, chorando. Foi assim, uma coisa... Foi o primeiro sequestro. Foi o primeiro sequestro de Macaé. Tudo terminou bem, tanto que hoje ela tem 44 anos. Graças a Deus. Né? Mas deve ter sido muito tenso, né? Foi tenso demais. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu não consigo me imaginar, enquanto pai, num lugar desse. Entendeu? Acho que eu ficaria louco. A pessoa não tinha nenhum perfil, era militar, inclusive. Olha. E parece que ficou surtou maluco, em algum momento. Surtou, isso. Sequestrou a filha de um delegado no Rio e veio pra cá e pegou a minha filha, minha esposa, né? Pegou, assim... Elas estavam ouvindo música no carro, a primeira coisa que ele viu para receber dinheiro por algum meio, né? Ele fez, sequestrou. A maior prova de que foi um improviso é que antes ele sequestrou a filha de um delegado. Ninguém que tenha juízo vai escolher vai fazer isso. O filho de um delegado de polícia. É sinal de que o sujeito está totalmente fora do eixo, né? Totalmente fora do eixo. Sentido contrário. Eu vejo tudo de cabeça para baixo e em sentido contrário. E está escrito ao contrário mesmo, gente. Está escrito ao contrário. Eu nem sei como eu estou conseguindo ler esse negócio. Eu não ensaiei isso com ele. Né? Como é que é aqui? Mas sempre em sentido contrário. Não sei se vou para cima ou para baixo, nem em que direção. Só sei que tenho que ir. Um lugar, eu sei. Em um lugar qualquer eu sei, qualquer parte, enquanto eu sigo os caminhos sinuosos do amanhã. Eu estou lendo em tempo real, eu não tinha lido antes, então dei uma tropeçada aqui, me perdoem a leitura. Aqui nessa poesia é um ser um tanto quanto atordoado, um pouco, não? Pois é. Mas é aquela poesia que acho que representa até aquele momento que estava vivendo. Né? Do sentido contrário, as coisas saindo fora do eixo e invertendo a posição. Né? Mas você não acha? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e aí exatamente falando sobre isso aí. Na medida em que o tempo passa e a gente vai adquirindo mais consciência das coisas, ficando, eu não digo mais inteligente, mas aguçando a percepção, que é uma coisa que só o tempo nos dá, você vai ficando meio atordoado um pouco, não é? Porque você vai vendo como as coisas são de forma crua, sem romantismo, sem lirismo, dá uma certa angústia, né? Essa é a angústia que acontece conosco de viver num mundo tão assim, complexo, né? A gente vive num mundo complexo e as coisas acontecem muitas vezes sem você ter nenhuma gerência sobre eles, né? E aí você tem que se virar. Tem que entender. Se virar nos 30. Tem que aceitar sem entender muita coisa, né? Muita coisa. Você não consegue entender, mas está posto e você não tem muito o que fazer. É bem ruim. Eu queria que você destacasse, você que é o autor melhor do que ninguém, algumas dessas poesias aqui, o que te moveu, em que momento você estava, ou se você preferir, eu posso fazer isso. Tem uma aqui, por exemplo, que também é uma letra de música. Sim. Né? Essas que têm a indicação de letra e música é porque já estão musicadas? Já estão musicadas. Já tem assim, um arranjo, uma ideia harmônica? Inclusive, algumas delas eu participei de festivais estudantis. Né? Tem uma que eu tirei 3º lugar no Festival da Petrobras, em 82, lá no Rio. Ou seja, nem tudo aqui é recente. Nem tudo tem é coisa recente. que... Eu fiz, na verdade, um apanhado, tem coisas recentes também. Sim. Mas, sei lá, 60% mais ou menos são músicas e letras passadas que eu condensei e fiz esse livro. Não tem todas aí não, ainda tem mais lá em casa. Mas eu preferi pegar aquelas que eu achei mais interessantes. Essa aqui, por exemplo, chama Mais Um, né? Eu sou mais um que sente o sabor de sal do sonho do beijo da dor. Seguirei, errarei, mas... Se eu errar, perdoa, não sou de pedra, uma mente vazia, o que eu procuro é a paz de um dia. Seguirei, errarei, mas se eu errar, perdoa. Isso aí é a minha adolescência, né? Isso tudo aí é o que eu estava vivendo naquele momento da adolescência, né? Tentando encontrar o meu lugar ao sol,
entendeu? Sendo muitas vezes amando uma pessoa e essa pessoa não retribuía. Um drama muito comum quando você é jovem. Para todo mundo, né? Para todo mundo, acho que não tem quem não passou por isso. Isso aí. Quando eu te apresentei aqui, eu falei das suas qualificações. Você é engenheiro mecânico. Sim. Né? E também tem a formação em administração. Isso. E em direito. Em direito. E tem um mestrado também. Certo. E você participou de festivais? Participei. Ou seja, a poesia está na tua vida, essa ciência humana de tamanha sensibilidade, ela está na sua vida mesmo quando você também tinha uma parte sua totalmente lógica e exata, como é a engenharia. Exatamente. Como é que convivia esse ser exato e esse ser sensível? Quando eu estava estudando, na verdade eu tinha predileção por várias matérias. Eu sempre gostei de muitas matérias, né? Então uma matéria que eu gostava muito era história, português também e matemática. Quer dizer, essas matérias são meio, vamos dizer assim, conflitantes muitas vezes, né? Mas eu conseguia conviver, graças a Deus, com elas de uma maneira normal, sem problema nenhum. Entendeu? O fato de eu ter começado a minha carreira, né, trabalhado 36 anos na Petrobras, numa carreira técnica, né, não me afastou da poesia, nem da poesia nem da música. Eu convivia com as duas. Como é que foi esse período de festival, de fazer festival, de participar de festival? Foi um período bom, muito bom, porque eu era muito tímido. Então, eu comecei a me apresentar, né, tocar violão na frente de um público, né? Então, isso me deu muita cancha, vamos dizer assim, muita confiança para eu enfrentar muitas coisas que vieram depois na minha vida. Entendeu? Falar em público, né? Você é o mestre disso. Que é sempre uma barra pesada. Falar em público é muito difícil. Muito. Eu faço isso hoje, mas no começo foi muito difícil, foi muito complicado. É verdade. É muito difícil. É muito difícil. Era muito tímido, era aquele negócio, o pessoal chamava de CDF, né? Vivia para estudar. Vivia para estudar. Aí eu comecei com os festivais, eu comecei a melhorar esse aspecto. Destravar esse aspecto. Hoje eu canto uma boa em qualquer lugar. Se quiser, eu canto aqui também. Bom, e aí, voltando... Opa, fica aí, rapaz. Voltando aqui para as poesias, tem alguma poesia ou algumas poesias que você considere assim, que merecem um destaque, que tem uma... Flor do Além. Uma pegada toda especial. Mas por que Flor do Além? O que tem ela? Flor do Além foi o último ano que eu participei de festivais. Eu estava saindo do colégio, eu estudei no Maristas, né, lá na Bahia. E foi o último ano que eu participei de festivais, eu e meu irmão. Meu irmão fez a música, na verdade é uma música, né? Meu irmão fez a música, eu fiz a letra. E essa poesia me emociona muito ainda, porque foi feita por meu pai, que faleceu, né, de forma inesperada. E a gente sofreu muito com isso. Meu pai era uma pessoa excepcional, né? Pessoa maravilhosa, inteligente, sei lá. Seu irmão é Jorge Eduardo. Jorge Eduardo. Jorge Eduardo. Está aqui. Flor do Além diz: dia vai, dia vem. Flor do Além, destino, além-mar, além-ar. Como você está? Sei que um dia tudo tem que acabar sumindo, mas a flor em mim não vai murchar. Que saudade eu tenho, velho, meu amigo, Porto Calmo. Você foi, tudo era lindo. Você foi, tudo era lindo. Que vontade de correr no campo onde estás, florindo amanhã, de um dia de sol. O tal do imponderável, né? do inevitável, que por mais que a gente viva com determinadas certezas, sempre é muito pesado, né? E meu pai ele era espírita, né? Então, espírita kardecista. Kardecista. Certo. Perfeito. E aí a gente recebeu influência, nós, os irmãos, recebemos influência da minha mãe, que era católica, e meu pai, que era espírita. E aí essa música aí, ela tem a ver com o espiritismo também. Sim. Entendeu? Sim. Dá para perceber uma coisa assim muito, muito voltada para
a tese espírita do reencarne, né? Da vida após a morte, enfim. As pessoas que quiserem conhecer essa obra, elas têm que fazer como? Porque você falou que não colocou à venda. Como é que as pessoas vão ter acesso? Olha, eu ainda não pensei nisso. Talvez eu até faça uma segunda edição. Acho que uma boa alternativa era começar disponibilizando, a gente divulgando aqui, por exemplo, a sua rede social, para que as pessoas pudessem fazer contato com você pelo Instagram, por exemplo. Né? Quem está assistindo a gente pode procurar. Você está no Instagram como Antônio Camelier, não é isso? Não, acho que é Antônio Góes. Antônio Góes, então. Isso. Mas você vai procurar lá, procurar Antônio Góes, você vai encontrar o Góes, né? Vai achar ele aqui em Macaé, vai encontrar, pode mandar um direct. E aí você falou no começo que você optou por não vender e fazer uma doação. Como é que na prática é feito isso? A pessoa que está interessada no livro faz como? E como faz para ter o livro? Como é que ela faz para doar? Na verdade, o que é que eu estou fazendo? Né? Eu tenho pessoas no Paraná, tenho pessoas em São Paulo, tenho pessoas em Niterói, em Vitória. Então, o que é que eu faço? Eu entro em contato com eles. São meus amigos, na verdade, certo. Eu tenho os telefones. Eu entro em contato com eles e pergunto se eles têm interesse, né, em fazer essa doação. Eu mando o livro para eles pelo correio, né? E estou fazendo dessa forma, porque a quantidade de livros é pequena. 100 unidades é pequena. Então, hoje, por exemplo, eu só tenho 5 unidades do livro, hoje. 5 unidades que eu não destinei ainda. Ou seja, você precisa produzir sob demanda, até para não fazer uma produção muito grande. Exatamente. Que você não consiga escoar, né? E eu estou também com outros projetos, né? Um deles é a gravação da música com a mesma finalidade. Certo. Eu fazer um pendrive com as músicas, umas 5 músicas, ou então botar numa plataforma, né? Sim. E abre mão do direito, né? Ali isso. Do royalty. Isso. Ou então botar o royalty no nome de uma dessas entidades. Certo. Entendeu? Eu estou pensando ainda o que eu vou fazer. O que é mais o que é mais simples, né? O que é mais fácil. A ideia é produzir quantas músicas? Bom, eu tenho um professor, que é o Jean, lá da Semuse, e ele está me ajudando, né, a fazer a gravação disso aí. Certo. E eu vou gravar com o Fará, com o Robson Fará. Robson Fará. Isso, dentro do grande estúdio figura dele. Já combinei com ele, já acertamos e tal. E aí eu já selecionei 17 músicas. Só que não dá para gravar 17 músicas, porque fica caro. Isso. Então eu vou gravar de 5 em 5. Então as primeiras que eu vou gravar são as músicas mais agitadas. Sim. Aí depois eu vou gravar outras músicas e tem também em parceria com outros compositores. Você vai fazer o que atualmente estão chamando de EP, né? É a designação que estão usando hoje para essas produções curtas musicais, já que nós não temos mais o LP nem o CD, está sendo chamado de EP. Certo. Que a turma toda está usando aí. EP, você não tem mais o objeto com a música, né? Você tem a música flutuando nas plataformas. Flutuando no espaço. Exatamente. Então você vai fazer primeiro 5 músicas e 5 músicas mais agitadas. Isso. Por que mais agitadas primeiro e não as reflexivas primeiro? Nós pensamos, né? E nós pensamos, além de ser agitadas, elas são autorais. Certo. Não vou precisar pedir autorização para o outro compositor. Sim. Né? Então, eu tenho músicas com o Luiz Muritiba. Nós gravamos 2 músicas em LP, né, na época, em 78. E se você botar no YouTube, Luiz Muritiba, vai aparecer. Você vai pegar lá Coisasões e Crise. São 2 músicas que são minhas, a letra, né? Certo. A música dele. Eu tenho música até com o Durval Lelis. Durval Lelis, do Asa de Águia, né? Do Asa de Águia. Eu tenho música com ele. Olha aí, hein? E olha, essa aí é histórica, porque eu estava fazendo uma prova de administração na faculdade lá de engenharia. E aí... Ainda lá na Bahia. Ele me passou uma letra, mas eu não terminei a letra, não consegui. Aí eu terminei a letra, só que ficou comigo. Ele nem sabe que existe esse negócio. Ficou comigo. Aí, se eu pegar a prova que eu estava fazendo para você, tudo rasgado e tal, e a letra lá.
que eu fiz com ele. Nunca foi gravada, então? Não, nunca foi gravada. Certo. Então, essas primeiras 5 músicas que são agitadas são músicas que são apenas suas, Isso. que, portanto, você tem o pleno domínio sobre Pleno elas. domínio sobre elas. Aí depois eu pretendo gravar outras, inclusive as deles, se eles permitirem, claro. Eu estou indo a Salvador agora, dia 15 de julho, e vou procurá-los para conseguir a liberação por parte deles. Certo. Entendeu? Essas 5 primeiras músicas são poesias que estão aqui. Estão aí. Com destaque para... Quais são os nomes? Eu tenho Estampa, eu tenho Eu Tô Aqui, eu tenho... Bom, eu gravei essas últimas 3, já até esqueci. Eu vi que tem algumas aqui que tem a indicação de letra e música. Isso. Como Mais Um, né? Isso. Mais Um, por exemplo, está aqui, a letra e música. Cadê? Eu tinha passado por mais outras aqui. Flor do Além. Flor do Além. Né? Que Isso. a gente falou agora há pouco. Cadê? Tinha mais. Eu tinha dado uma folheada aqui. Crise, Filo porque quilo. Essa não é música não é música, mas essa aí é uma poesia para minha esposa. Eu deparei com ela aqui, lembrei do Jânio Quadros, né? Inevitavelmente. Mas exatamente isso. Peguei a frase dele, ele é professor de português, quilo, não deve estar errado, né? Era o mestre das mesóclises, Isso. né? Filo porque quilo, e por querer-te de maneira tão profunda, evitei magoá-la e fazer rimas tão mundanas. Estou contigo porque quero, e assim espero, resistente, que a vida se defina e se dispa lentamente, que a alma siga em frente, que outras vidas, outras mentes, que viverei simplesmente eternamente, recordar o amor e o prazer de estar contigo, de ser seu amante, seu amigo e companheiro, fazer-me continuar sendo guerreiro, até o dia em que nos separemos, pela inevitável escrita indecifrável que nos faz fenecer no incomensurável universo de nós dois, que em ti abunda. Rapaz, declaração, hein? Eu tenho outra aí também. É uma declaração, hein? Posso pegar? Pode, fica à Vou te vontade. mostrar. Fica à vontade. Essa aqui já é música. Sim. O Jean me ajudou a fazer, né? Essa aqui chama-se... Você já escreveu as poesias pensando na forma musicada que elas teriam? Não. Não. Sai espontaneamente. Não é nada pensado. Sim. Entendeu? Não é nada construído. Sim. Às vezes, lógico, eu começo a poesia e chego no final eu vou modificando algumas coisas, né? Para ficar mais... para ficar mais bonito. Mas sem pensar na forma musical que elas podem vir a ter no futuro. Não. Essa aqui, ó. Essa aqui eu estou ensaiando. Lê você? Ah, posso ler? Pode, claro. Você pode ler quantas quiser. Ué. Essa aqui eu fiz para minha esposa Andréia. E ela tem um significado, né? O significado é o seguinte. Andréia é minha mulata, né? Sim. Então é a cor. Ela é negra. Isso. E eu sou o velho. Então eu sou o hora. Então é cor e hora. Cor e hora. Então é assim. O amor não tem cor. O amor não tem hora. Um amor verdadeiro é o que eu quero agora. Você veio para ficar. Ocupou meu espaço. Me deixou cativado, desejando teus braços. Mesmo que não pareça, estou sempre ao seu lado, escutando tua voz, procurando teus passos. Sei que muitos amores tive antes de ti, mas tu és o agora, o futuro demora. Vem comigo seguir. Legal. Cor e hora. Rapaz, você é mais poeta que isso. Você é mais poeta ou mais engenheiro? Rapaz, eu não sei. Eu acho que eu sou os dois igualmente. Você trabalhava na Petrobras com produção, exploração ou manutenção? Eu trabalhei no Rio em projeto. As plataformas de petróleo, nós tínhamos um escritório chamado GECAM, que é o Grupo Executivo de Desenvolvimento da Bacia de Campos. Certo. Então, como o CEGEM ainda estava envolvido com as refinarias, nós pegamos essa parte do projeto. Né? E eu trabalhei no projeto de garupa, na PGP1. Sim. Depois que terminou o projeto,
nós fomos transferidos para uma parte para cá, para Macaé. E eu vim trabalhar na gerência de materiais. Trabalhei 17 anos na gerência de materiais. Aprendi muito, que as pessoas costumam negligenciar um pouco essa área de materiais. Né? Acha que é muito administrativo, muito... Entendeu? Mas eu aprendi demais. E aí, depois desses 17 anos, tem muitos amigos formados lá, eu fui para a área de movimentação de sondas. Entendeu? Aí eu entrei na área de produção mesmo, né? Movimentação de sondas. E a gente fazia a movimentação de sondas e instalação de navios de produção. Então, esses navios que estão sendo instalados agora são do meu grupo. Eles ainda existem. Esses que chamam de FPSO, não é isso? FPSO. Que são os navios plataforma, né? Isso. Esses navios, eles só estão sendo instalados por causa da nossa equipe. Tanto na experiência de instalação como no desenvolvimento de produtos. Esses projetos foram feitos por vocês. Isso. A gente está falando de que época aí, mais ou menos? Anos 90 ou já anos 2000? Não, já anos 2000. Se não me engano, eu fui em 2002. Eu tenho 10 anos de aposentado, né? Então é só recuar 10 anos. 2025, 2015 e mais uns 10 anos para trás. 15, 10 anos para trás. Entendeu? Fomos nós que começamos essa atividade aí. E a movimentação de sondas para perfurar os poços, né? Então trabalhávamos assim, perfurando poços e instalando a unidade de produção. A movimentação de sonda, só para eu entender, para o nosso público também, é quando vocês determinam o ponto exato onde a broca vai entrar para... Perfeitamente. E dali que vai ser... O que é que nós fizemos, né? Nós colocamos a sonda em cima desse ponto, para que a sonda possa perfurar, né, o poço, para chegar no reservatório. Então nós fazemos isso. E outros trabalhos da sonda é manutenção desse mesmo poço. Muitas vezes o poço tampona, etc. A gente tem que intervir para manter a produção do reservatório. Aquelas coisas de pressão também, né? Quando o poço começa a perder pressão, você tem que estimular aquele... A gente chama de depletar. Como é que é o nome? Depletar. Quando o poço começa a depletar. Aí você tem que utilizar um artifício, né? Ou você faz o gas lift, você injeta gás em cima. Injeta gás para... Ou em cima, ou então água embaixo, né? Porque o poço de petróleo, o reservatório, na verdade, ele tem uma camada de gás por cima, que é mais leve, né? A camada de óleo e a camada de água, que é mais pesada. As densidades, né, são diferentes. Então, ou você injeta em cima, que é o gas lift, ou você injeta embaixo na água, para poder aumentar a pressão, fazer com que o petróleo chegue na superfície. Ele volte a ter pressão para subir. Para produzir, para ser produzido. Isso é um trabalho, né, uma atividade assim, muito, muito técnica, né? Sim. Muito melindrosa, que envolve investimentos altíssimos, riscos altíssimos, Sim. né? E que você não pode perder uma gota daquele negócio lá, porque a turma... Cai em cima, pô. Já qualquer baldinho de óleo que perde, a turma tá de cabelo em pé, né? É muito estressante, não é? Muito estressante. Em relação à pressão, cobrança. Eu me lembro do acidente de Enxova, que foi contratado 2 sondas. Precisou contratar 2 sondas para poder tamponar o poço, porque ele estava produzindo sem controle. Isso, e vazando a torta direito. Vazando a torta direito. Você estava na ativa do episódio da P36? Sim, estava na ativa. São os momentos muito, muito bravos. E aí eu fico pensando, estou perguntando essa coisa do ser estressante pelo seguinte, e aí nessas horas eu lembro assim da quantidade de gente da indústria do petróleo que eu conheço gente que pinta magnificamente bem, eu conheço gente que nós temos amigos, né? Jaci Timóteo, Jaci. O Robertinho, que toca banjo e é pintor. Né? Toca banjo, toca cavaquinho, toca violão e é pintor.
meu amigo Everton Vasconcelos, Totti, Cavaquinho. Tem muita gente. Se for puxar pela memória, que tem muita gente. Para quem trabalha nesse meio de tamanha pressão, responsabilidade, cobrança, metas a serem atingidas, a expressão artística acaba funcionando como válvula de escape também, não é? Uma válvula de escape, com certeza. Uma válvula de escape. A pessoa, eu passo, sei lá, horas tocando, criando alguma coisa de vez em quando. Eu já estou meio afastado desse meio. O que eu fiz foi pegar poesias que já estavam prontas. Sim, e agora eu vou recomeçar. É porque é aquele negócio, a doença que eu tive, né? A bipolaridade, ela afeta muito a cabeça da gente. Então agora eu estou recuperando as coisas, estou recuperando a memória. Entendeu? E eu resolvi fazer alguma coisa para... E de certa forma, né, dentro desse que é um distúrbio, né, dentro desse distúrbio, a arte acaba funcionando de forma muito positiva na recuperação. Funciona muito. Entendeu? Não é uma questão só medicamentosa, é preciso também você ter uma atividade lúdica, criativa. Uma atividade física. Tudo com isso certeza. Aí é importante na recuperação, entendeu? Eu assisto muito no Instagram e no YouTube, o Dr. Renato Silva. Então, as pessoas que têm esse problema, de repente estão ouvindo aí, entrem no Dr. Renato Silva, vão aprender muito. Renato Silva. Ele é de Uberlândia. Certo. Mas ele é um especialista em bipolaridade. Muito bom. Muito bom. Não, vale aí a recomendação, hein, gente? Vale a recomendação. Eu estou atualmente com um amigo meu, que também é bipolar, em contato com ele, né? Passando todas as informações que eu vivi, né? E passando o nome de médicos que sejam especialistas nessa área. Tô dando uma pesquisada aqui. Para quem quiser saber do livro, o Instagram do Góes é Góes Camelier. Góes Camelier. Está aqui, @Góes Camelier. Você vai encontrá-lo aqui e aí automaticamente manda uma mensagem no direct e aí automaticamente você vai ter acesso a um contato direto com ele, bater um papo, saber onde é que eu encontro o livro, como é que eu faço, dou como, porque não está uma coisa, você até me falou antes, quando a gente marcou, que não está uma coisa obrigatoriamente condicionada a outra, mas é um pedido teu de colaboração para essa entidade. É uma colaboração espontânea. Isso. Né? Não é nada obrigatório. E que a pessoa também pode entrar na internet e ver lá o trabalho da entidade, o que ela faz, como faz, ver que é séria, que existe. Eu tenho uma apresentação do Jornal à Tarde, lá da Bahia, lá de Salvador. Famoso Jornal à Tarde. Famoso Jornal à Tarde. Se entrar no site deles, vai ter ali, procurar a Irmã Violeta e tal, vai ter uma descrição. Ela é uma pessoa fantástica. Eu não consegui conhecê-la, eu fui lá em novembro. Sim. Eu fui na entidade, mas ela não estava naquele momento que eu fui. Eu conheci outros rapazes e tal, eles me mostraram o espaço, né? Me mostraram, eles servem refeições, café da manhã, 7 horas, eu acho, 7h30, e o almoço a partir das 11. Serve para qualquer pessoa que chegar lá. Eles estavam, antes da pandemia, eles estavam com 30 pessoas. Agora estão com 150. Eita! Depois da pandemia. Você vê que a pandemia realmente afetou muito essa questão da fome, né? A pandemia foi uma coisa horrorosa. A tua programação é transformar essas poesias em música, ir para estúdio, musicar isso mais ou menos quando? A partir de quando? A partir de junho. O Robson está terminando aí uma gravação de um amigo dele, entendeu? Aí já me deixou dizendo... Você está na ponta da agulha ali. Estou na ponta da agulha, você é o próximo. Junho é você. Pro lado do precipício. E o estúdio dele é muito bom. Eu conheço o estúdio do Robson Fará, que é da Fará Cultural ali na Riviera Fluminense, ali, na verdade, chegando ali do Visconde para a Riviera ali, muito perto bom. Perto da igreja de Santo Antônio, muito pertinho bom. Ali. Estúdio maravilhoso. Eu poderia fazer um agradecimento? Claro, à vontade. A pessoa que fez esse livro, a editora, né? É a editora ESL. Sim. Aí, como é que eu cheguei nela? Eu entrei no Instagram
E aí aparecia um monte de Propagandas. propaganda, não sei o quê. Aí eu escolhi uma. Escolhi essa aqui. Aí comecei a trabalhar com ela. Ela é uma pessoa muito legal, muito, assim, receptiva, né? Mudei várias vezes, ela mandava para mim, eu tinha alguma coisa errada ali, eu consertava, ela na maior boa vontade fazia. Então a gente tem que valorizar essas certeza, coisas, sem né? dúvida. Então a ESL, o nome dela. Quem é o pessoal lá? Rapaz, eu tratei com várias pessoas. Sim. Eu posso até procurar aqui no meu celular, mas eu acho que Não, a editora ESL, a editora é essa mesmo, são de essa Macaé. mesmo. Não, eles são do Rio. São do Rio, editora ESL do Rio. Abraço grande, muito bom, né? Que fizeram um trabalho legal, tá muito bonito, uma combinação de cores e uma impressão gráfica também muito bacana. E depois das músicas gravadas, as primeiras 5 músicas, a tua ideia é ou disponibilizar num pendrive, assim como o livro também, mediante uma doação espontânea daqueles que queiram fazê-la, ou você tem a opção de disponibilizar uma plataforma e direcionar esse royalty também para uma entidade. Ainda com o Robson, porque o Robson já está escolado isso aí, para ver o que é melhor, o que seria melhor. Outra coisa que eu queria falar, já deve estar terminando, né? Não, fica à vontade. Então tá bom. Essa camisa aqui, procurei, Tic Tac. Sim. É uma poesia também. É uma poesia. Tô lendo daqui. Tic Tac, deixa eu achar ela aqui. É uma poesia e é uma música também. Essa também vai ser musicada nessa leva agora? Vai ser musicada agora nessa leva. Nessa leva de junho. Alô, Robson Fará, ó. Ó a responsabilidade. Responsabilidade, hein, rapaz? Deixa eu achar ela aqui. Tá na página 54. Tem bastante poesia aqui, gente. Tem 81. Para você que gosta de poesia, realmente tá muito sortido. Vamos ler Tic Tac aqui, a gente já está encaminhando para o fim. Tic Tac. Uma prenda que me prenda, leve toque, toca, mão, fere espinho, rasga carne, sangrando minha canção. Tic-tac, tac-tic, no relógio do porão, morre a chama, sobe a vela, some a vela, de dentro da solidão. Tanta gente pelas nuvens se esquece de ver o chão, quando olha já é tarde, a vida já disse não. E eu, deitado no meu quarto, pensando com os meus botões, já não sofro com o passado. O futuro só Deus sabe. Tic-tac. Tic-tac. O tempo passando. Isso aí. E eu tenho 11 padronagens de poesias minhas. 11. E eu tô mandando assim, tô mandando para pessoas que gostam de usar isso aqui, né? Usar malha, né? Legal, e todo mundo gosta. Legal. Aí, se quiserem comprar, eu não sei quanto é que tá agora. Eu teria que ver com a menina lá da Visuarte, lá do aeroporto. Sim. Para poder saber. Mas a malha é boa, entendeu? Não, e legal, e tá uma malha de qualidade, dá para ver que é de qualidade, uma impressão muito legal. Interessados também, @GóesCamelier no Instagram, manda um direct para ele, e aí livro, pendrive com música, camiseta e toda forma de expressão poética e artística é sempre sempre avisando, muito válida, não, né? Não é vendido. A troca é por uma doação para uma entidade de caridade. Certo. Sempre uma troca. Eu não vendo nada, não recebo dinheiro de ninguém, entendeu? É sempre direto com a instituição, inclusive. Abre aí. Aí você tem o Pix Sim, da já instituição. Tá aqui. Doações redecaridade@gmail.com. Isso. Doações, sem o tio, né, obviamente, Isso. E sem o cedilha, doacoins, redecaridade, tudo junto, @gmail.com. Isso. É por onde as pessoas podem fazer a doação em relação ao livro, futuramente também em relação às músicas. As músicas, isso aí. A tudo aquilo que quiser colaborar. Antônio Góes Camelier, queria te agradecer muito, desejar sucesso aí na produção das músicas. Na mão do Robson Fará, eu sei que você vai estar bem produzido pra caramba, Com certeza. porque ele realmente é fera. E não deve parar nesse livro só não, né? Pelo visto. Olha, eu estou coletando aí outras poesias, tá? Porque tem que ser mais ou menos uma quantidade igual a essa aí, 80. Sim. Eu tenho outras poesias com esse formato aqui, né? E eu vou, provavelmente, se houver realmente uma demanda, né? Eu vou
fazer outro livro aí. Estou utilizando a RSL. Já virou parceiro. Dela. Já virou parceiro acima parceiro. de tudo, né? Já virou parceiro. Olha, te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo, falando de poesia, falando de vida, e poesias tão conectadas com a vida real, com a sua vida real, com os seus momentos ao longo da vida, e sem artificialismos, né? Eu acho que isso é muito interessante. Exatamente. Isso aí só tem vida, não tem coisas pré-fabricadas. Não é uma poesia pré-fabricada. Não tem obra de ficção, né? Não. É vida na veia. É verdade. É vida na veia. Agradecer muito, desejar sucesso e avisa quando sair as músicas para a gente divulgar aqui também. Posso fazer só super à vontade. O Jean é o dono lá da Semuse. E ele pediu até uma oportunidade a você de fazer um podcast com ele. Sim, ele claro. trabalha com essa área de música, de inserção social, etc. Legal, então, interessante. Ele gostaria. Eu até vou passar para você os Já dados dele. Alô, Jean, sinta-se convidado. Aqui ao vivo. Com certeza vai ser um podcast muito interessante. Certo. Eu com agradecer certeza. ao Jean mesmo por conta de estar me dando essas aulas de violão. Eu toco violão há 54 anos, mas não aprendi ainda. Você está ensaiando há 54 Há anos. 54 anos ensaiando e enganando os professores. Porque aquilo ali não é fácil, né? Não. Eu tentei aprender violão, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos de idade. Tentei aprender violão e foi uma lástima, né? Eu costumo dizer que eu não sei eu não sei tocar nem caixa de fósforo. Eu cheguei na semana passada. Tinha um senhor lá que estava entrando, né? Aí ele foi me perguntar assim, eu tocando, né? Aí ele achou que eu tocava bem. Você música e fica ali na Riviera, próximo ao SESI, não é isso? Frente ao SESI. Isso, ali Frente antes ao um pouquinho do SESI. SESI. Isso. Aí o senhor falou assim, escuta, mas com quantos anos que você está aqui tocando e você conseguiu tocar tão bem assim? Eu disse, olha, eu toco desde 16, então eu tenho 54 anos. Se eu não aprendesse um pouquinho... Nem que seja um tantinho, burro, né? Eu não consegui aprender não, gente. Eu confesso que essa prova eu passei, mas admiro demais quando eu vejo alguém tocando violão bonito, seja erudito, seja popular. Os que tocam violão no choro, esses então eu acho que são de uma magnitude absurda. Nós temos um amigo em comum que enveredou pelo choro, também da Petrobras, que é o Guilherme. Que toca um violão 7 cordas do choro coisa. Muito... Ganhou, foi o primeiro que recebeu o livro. Nosso mineirinho. Mineirinho Guilherme. Todo sábado a gente se encontra lá na Confraria Samba, Choro e Poesia. Raramente ele não vai, eu sou mais desleixado, mas ele marca ponto lá praticamente todo sábado. E toca um violão muito bonitinho, né? Muito eu vou chamar ele para tocar lá no Fará. Isso. Junto comigo. Maravilha, maravilha, vai ficar muito bom. E outra coisa, eu me comprometo com você, quando eu tiver gravado as músicas, eu vir aqui e tocar as músicas para você. Tá, beleza. Tá bom? Maravilha, fechado. Só com violão, mas... Fechado. Góes, queria agradecer muito mais uma vez, sucesso aí e... Galera, @GóesCamelier no Instagram, faz contato e se intera lá, receba seu livro, pega seu livro, vai ser muito legal e colabora com uma obra social que é sempre muito importante. Parabéns e sucesso sempre. Valeu, Silvio. Muito obrigado pelo convite e já tô até mais calmo, porque tava nervoso, primeiro podcast. Rapaz, na minha opinião, difícil é perfurar poço de petróleo. Fazer isso aqui é fácil. Difícil é tirar petróleo a 2.000 metros, você tirava. Aí vai dizer que é complicado fazer um podcast? Não é nem mais 2.000, agora é 7.000. É 7.000, rapaz. Isso aqui é difícil. Não, isso aqui é mole. Brincadeiras à parte. Tá certo. Abraço mais uma vez, sucesso. Obrigado, Silvio. Gente, o Culturando é isso aí. A gente fala de cultura, a gente fala de arte, a gente fala de expressão artística, a gente fala de vida também, a gente fala de superação através da arte e toda a humanidade que a arte pode trazer consigo. Mais uma vez eu peço, se você não é ainda assinante do canal TV Câmara, assine o canal, compartilhe com os amigos, ativa lá o sininho das notificações
porque aí o YouTube vai entregar esse conteúdo para mais e mais pessoas, tá bom? Compartilhe o podcast com seus amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, os que admiram a arte acima de tudo em todas as suas expressões, e vamos estar sempre juntos. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um grande abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.